Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, né? Mais uma vez, um convite do PET Elétrica, o FMT, onde eu fiz parte ao longo de 3 anos. E atualmente, como você falou, estou no mercado de trabalho, sou engenheiro eletricista. E sempre que há um convite assim especial da UFMT, eu costumo aceitar, né, para agregar sempre conhecimento e disseminar o conhecimento para o pessoal. Então, só tenho a agradecer pelo convite e vou tentar aqui falar um pouco sobre a questão de documentação, passar um pouco da minha experiência, apesar de não ser tanta, né, que eu vejo aí o pessoal, muita gente é 5, 10 anos de experiência, mas eu vou passar o pouco que eu já vivenciei até aqui. Desde a época de estágio até agora, acho que uns 7 meses como engenheiro. Beleza? Posso dar continuidade aqui na apresentação? Pode dar continuidade. Beleza. Eu vou passar um pouco aqui um slide, né? Brevemente comentar sobre as questões de documentação. Eu vou abrir aqui. Primeiramente, quando a gente depois que a gente elabora um projeto elétrico, seja ele qual for, a gente tem que enviá-los para a Energisa, né? E como é que a gente faz isso? Normalmente, quando cada engenheiro, ou até técnico também pode enviar projeto, ele tem um login. E o login é através do site da própria concessionária. No caso aqui no Mato Grosso, a concessionária é a Energisa, né? Você acessa o login pelo site da Energisa, aí você vai ter essas opções. Uma delas é essa aqui, solicitar projeto elétrico. Não sei se vocês estão vendo aí direitinho, né? Solicitar projeto elétrico. Aí você clica nesse solicitar projeto elétrico, vai abrir essa outra página. Aqui, você vai direcionar qual cidade do município do Mato Grosso, ou a região que a Energisa atende, né? Ela atende também, se eu não me engano, em Rondônia e tal. Então, você pode escolher a cidade e enviar o projeto daquele local. Aqui, por isso que fala, por favor, selecione a localidade em que o projeto elétrico será aplicado. Então, isso facilita muito atualmente a vida do engenheiro, porque antigamente você teria que imprimir várias páginas, memorial descritivo, imprimir o projeto em A1, depois carimbar, folha por folha, e depois entregar pessoalmente na Energisa. Então, o sistema atualmente, como ele é feito, enviar tudo eletronicamente, é bem mais fácil. Essa é a segunda página. Aqui, é possível você cadastrar o projeto elétrico. Você escolhe o tipo de projeto elétrico que você seleciona, o que é? Projeto elétrico residencial, agrupamento, subestação aérea, projeto de energia solar fotovoltaica. Aqui tem várias opções. O tipo de tensão, grupo tarifário, qual vai ser? Vai ser grupo A, grupo B? Essa DRT é o que a gente chama de ART, né? Que a gente emite toda vez que a gente vai enviar um projeto para a Energisa, você tem que emitir um ART, assinar, pedir para o seu cliente assinar, e aqui você digita o número da RT. Temos o nome do empreendimento, o F de localidade, né? E algumas outras informações do cliente. Então, feito isso, você consegue encaminhar o projeto junto à concessionária local, para devidas análises. Eu vou comentar aqui um pouco sobre um projeto de agrupamento, né? Eu vi que vocês fizeram uma planta residencial. Toda vez quando vocês vão fazer um projeto elétrico residencial, vocês começam pela carga, né? Dimensionar o padrão de entrada, verificar qual disjuntor vai ter no padrão de entrada. Então, eu vou primeiro mostrar um dos projetos que eu vivenciei recentemente, né? Que foi um agrupamento. Era 9 unidades consumidoras, sendo 8 kitnets e uma era geral, né? Do pátio. Então, o cliente solicitou esse tipo de projeto. Um detalhe importante é que nem sempre você vai pegar o projeto, por exemplo, completo. Às vezes o cliente já tem um projeto lá de cada kitnet e ele só quer o projeto de agrupamento. Então, há essas particularidades. Como vocês podem ver aí nos detalhes, né, são as 9 unidades consumidoras, temos o ramal de entrada multiplexado, detalhando que o poste aqui é da Energisa, a rede que está passando aqui na lateral, e
tudo isso é bem detalhado para ser encaminhado à Energisa. Então, toda vez quando você começa por um projeto elétrico, você vai começar dimensionando a calcular a carga, né? Ver a questão da demanda, ver o padrão de entrada, qual o disjuntor que vai no padrão de entrada. Então, pelo que o pessoal me falou, eles fizeram todos esses cálculos com vocês. Então, não é diferente com o agrupamento. A gente consegue fazer, é a mesma coisa de você pegar vamos supor, uma área, né, e fazer tudo repetidas vezes. Então, aqui são 9 unidades consumidoras em um agrupamento. Tá todo mundo escutando aí tranquilo? Alguém dá um ok aí? Tá tudo ok. Beleza, então, é porque tá tudo silêncio, aí você estranha. Mas, enfim. Aqui, outro detalhe do projeto. Todo projeto que você encaminha para a Energisa, você tem que mostrar a localização do projeto, indicar quais são os postes que estão nas proximidades, né? Número do poste, às vezes se você vai em campo, você consegue coletar o número do poste, lá se ele é de 10 metros, se a resistência dele é de 150, igual vocês podem ver aí, ó, 10/150, tem aqui a localização, o tipo de estrutura que está lá no local. Então, são esses detalhes que fazem muita diferença no seu projeto, porque a primeira coisa que a Energisa vai analisar é se ela consegue atender determinada residência ou determinada prédio, né? Se for um projeto grande, então ela vai puxar no sistema e ver, eu consigo ofertar carga para aquele determinado consumidor? Vai haver necessidade de ele instalar um posto de transformação? Igual nesse caso aqui, esse projeto de agrupamento, a Energisa detectou que ela não conseguia atender essas kitnets. Através, se eu não me engano, desse transformador aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, um transformador de 45 kVA, que está próximo aqui dessa kitnet. Então, a kitnet, a carga dela chega a ser 69, se eu não me engano, e o trafo ia trabalhar sobrecarregado. Então, o que a Energisa fez? Ela analisa tudo isso aí, manda um relatório para o engenheiro, juntamente para o cliente, né, para a gente poder tomar outras soluções que eu vou comentar mais adiante. Então, em um projeto elétrico, desde que seja residencial, de transformador, subestação, projeto solar, eles sempre pedem a localização. Você vai no local, coleta, se você não tiver um GPS, pega pelo WhatsApp, salva a localização, abre no Google, você consegue tirar ali as coordenadas, né, X e Y. Então, eles sempre pedem isso e pedem o transformador mais próximo. Se você não consegue puxar todas essas informações, você pega qual é o transformador que está mais próximo, anota o número dele, a plaquinha, normalmente todo poste tem uma plaquinha, o tipo de estrutura, né? Anota, beleza. Isso, para a maioria dos projetos, você tem que fazer isso. Antes não era cobrado, acho que não sei se deve ter alguém aí na turma que já fez projeto antigamente e tal, mas antes não era cobrado isso, mas como tinha dificuldade na hora da vistoria, o pessoal começou a cobrar para poder achar até a própria localidade. Aqui é um exemplo de uma documentação que você tem da Energisa após envio do projeto, né? Esse aqui, ele foi aprovado com necessidade de reforço, esse agrupamento. Por quê? Eu vou apresentar aqui o relatório para vocês, já que eu volto nessas outras páginas. Por que ele foi aprovado com necessidade de reforço? Aqui vocês podem ver todos os detalhes daquela unidade consumidora, né? Aqui você tem a potência do transformador de 45 kVA, o índice de carregamento atual é de 25%, o total da carga, né, utilizada no trafo, com a ligação nova, a demanda declarada de 64,15%. Aí você vê aqui em cima que o índice de carregamento permitido no trafo, a gente vê isso até nas aulas de distribuição com a professora Camila, é de 120%. Só que o índice com a carga atual que foi do projeto elétrico enviado para a Energisa, ficaria de 167%, entendeu? Aí o que acontece? A Energisa aprovou o projeto, só que com necessidade de reforço de rede. O que acontece quando ocorre isso? E é sempre bom você deixar bem claro para o seu cliente.
que você está mandando um projeto para a concessionária, ela pode aprovar com ressalva, você tem que fazer correções, ela pode aprovar com necessidade de reforço de rede, aí o que vai acontecer? Eles vão pedir, igual no slide anterior, eles vão pedir aqui que a gente envie, né, para a Energisa, informando quantas unidades a gente vai querer que ligue. No caso, para aquele transformador, eu ainda posso ligar umas 2 unidades consumidoras, de imediato, emergência. Solicitar um orçamento, tá falando aqui, um orçamento no prazo de 30 dias, né? Porque a Energisa vai devolver esse orçamento de reforço de rede. E aí vocês se questionam, mas de quem é o custo? É só do consumidor? É só da Energisa? Normalmente, quando é solicitado esse orçamento, o custo é dividido entre ambas as partes. É aí que pesa para o cliente. Por quê? Porque às vezes eles vão, pelo que a gente viu aqui, eles vão ter que instalar outro transformador, porque o transformador existente é de 45 kVA, não vai suportar a carga daquele agrupamento. Então, vai ser no mínimo que ele vai ter que gastar ali para colocar um transformador novo, desde que seja de 75 kVA ou 112 kVA, vai ser uns 30 mil a 40 mil reais. Dividido por 2, né, que vai custear, ambas as partes vão custear. Aí é onde o cliente meio que recebe essa notícia, não agrada todo mundo, né? Porque tem unidade consumidora que você consegue fazer o projeto, aprovar, que já existe um tráfego com aquela capacidade. Aí, às vezes, você aprova tranquilo, sem reforço de rede, e, às vezes, há necessidade de reforço de rede. Então, é sempre bom, antes de enviar um projeto, você ter esse diálogo com o cliente. Eu estou enviando um projeto. Pode ser aprovado. É 30 dias para aprovar. Um projeto elétrico igual esses que vocês fizeram, é 30 dias na Energisa. Mas ele pode ser reprovado, aí você tem que fazer algumas adequações e mandar, e para a Energisa dar o retorno, é mais 30 dias que o cliente espera. Então, por isso que tem que ter muita cautela na hora de enviar um projeto, porque se reprovado às vezes, você vai estar perdendo aí já praticamente mais 30 dias, né? Então, você tem 30 dias de garantia, vai perder mais 30 com a reprova. Aí é sempre bom ter cautela em cima disso. Aqui são algumas coisas que a Energisa manda de volta para você. Foi apresentada a planta de situação da edificação em escala 1/5, por exemplo? Sim. Foi apresentado o diagrama unifilar? Sim. O projeto foi assinado pelo projetista? Esse é um detalhe importante. Você nunca pode esquecer de carimbar seu projeto. Desde que seja técnico, engenheiro, sempre coloque o seu carimbo no projeto e suas informações, como engenheiro Richard, número tal, coloca a informação lá no projeto e para mandar para a Energisa. O projeto contém RT, outra coisa que não pode faltar é RT. Essa é a primeira coisa que você pode fazer assim que assinar o contrato com o cliente. Vou fazer o projeto desse apartamento. Já vou emitir RT de projeto para mandar para a Energisa quando eu for enviar o projeto. E tem aqui outras informações que eu não vou entrar em detalhe, mas aqui também tem um importante. O disjuntor de proteção geral está dimensionado adequadamente. Uma das coisas que a Energisa pega muito é a análise dos dispositivos de proteção. Por exemplo, eu vi lá no projeto de vocês, está saindo vários circuitos do quadro. Quais são os disjuntores que estão no quadro? Vão suportar a carga daquele cômodo, de um quarto, de uma sala? Eles analisam a questão da proteção. O padrão de entrada, a carga que você declarou, está correta? Os cálculos estão corretos? Vai atender aquele cliente? Que grupo que ele se enquadra? É grupo B1, B2, B3? Ele é trifásico? Então, eles analisam muito isso. E se ele chegar em campo, no ato da vistoria, e chega lá, o projeto dele o Daniel declarou um disjuntor de 50 amperes. Lá vai estar um disjuntor de 100 amperes, reprova na hora. E muitas vezes acontece isso. Porque a gente sabe que se você não estiver acompanhando determinada execução, o eletricista ou qualquer outra pessoa às vezes não segue o projeto. Isso eu me deparei muito na época que eu estava estagiando. Eu não tinha tempo de acompanhar a execução das obras, né? Eu só fazia os projetos, passava para a Energisa, aprovava, eu passava para o meu chefe. E não ia em campo muitas vezes.
Teve certos momentos que a Energisa chegou a ligar lá do cliente e falar, vou reprovar a ligação desse cliente. O disjuntor aqui no projeto está um disjuntor de 70, colocaram um disjuntor de 50. Aí eu abri o projeto aqui no meu computador, estava lá, disjuntor de 70 realmente no projeto. A Energisa, o instalador, o eletricista foi lá e colocou o disjuntor de 50. A gente tinha que sair às pressas para substituir o disjuntor antes da reprova. Isso porque às vezes tem funcionário que eles ainda colaboram. Não, eu espero aqui você vir fazer a troca, tal. Mas é sempre bom também, depois que o projeto é aprovado, você acompanhar a execução, né? Porque você não sabe se realmente a pessoa vai seguir o que você colocou no projeto. O que está lá realmente é o que está no projeto. Então, se der algum problema na frente, é bom que você, antes disso, já analisou todo o circuito, ver se está correto, como você projetou. Vamos dar continuidade aqui. Aí aqui eles mandaram, né? O projeto foi analisado, foi considerado aprovado, e, no entanto, foram pontuadas ressalvas necessárias a serem regularizadas. Quando você recebe uma mensagem dessa que o projeto foi aprovado, vou confessar que é uma sensação que não tem explicação, porque você tem prazo para entregar o projeto, o cliente liga cobrando, são 30 dias que ele já está esperando, né? 30 dias, então, se o projeto reprovar, vou dizer que vai ser uma grande dor de cabeça. Olha, abre o e-mail e vê esse nome aprovado, não tem outra sensação melhor. E aqui tem assim, sendo de interesse do solicitante, receber um orçamento para a obra de reforço de rede. O mesmo deverá enviar o e-mail para a administração de projetos da Energisa. Aqui tem um e-mail, eu ocultei, né, não sei, mas quando vocês ainda vão se deparar com vários e-mails da Energisa, e vocês vão cobrar muito a Energisa, eu não costumo falar mal da concessionária, mas eu falo que a gente sempre cobra. Por quê? Porque o cliente cobra você tem que cobrar alguém. Então, você vai estar sempre o projeto está atrasado, por quê? Aí você vai cobrar. Então, é um ciclo, né, isso aí. Sobre essa questão sobre a documentação desse tipo de projeto, tanto elétrico, residencial, de um galpão, de um prédio, um agrupamento que nem esse, os principais documentos que a gente deve enviar são, como eu falei anteriormente, a RT, o memorial descritivo, né, que tem introdução, objetivo, tem a carga declarada nunca pode faltar no memorial, você nunca pode deixar de descrever o padrão de entrada no memorial, desde que seja qualquer projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é descrever o padrão de entrada. Qual é o padrão de entrada? Ele é o quê? Trifásico? É o disjuntor de 100 amperes? É cabo 35? Qual é o cabo de aterramento? Essas coisas. Então, é sempre bom descrever tudo que está no seu projeto no memorial. Mesmo que você ache uma coisa repetitiva, mas o memorial tem que ser completo. Além de carga declarada, você descrever padrão de entrada, tem outros detalhes, né, de quantidade de componentes, cabo que você está utilizando, quantos disjuntor, quais são os disjuntor que você está utilizando, né? Então, eu já disse 3, ART, memorial, projeto elétrico, que é o principal, né, a gente sabe disso. Que mais? Sempre bom mandar também o documento do terreno, ou da residência ali daquela localidade, porque a Energisa, na hora da análise, ou até no seu cadastro, ela coloca, o terreno tem tantos metros quadrados, as dimensões são X e Y. Então, a gente costuma mandar os documentos do terreno. Quando é CNPJ, a gente manda até como é o nome? O contrato social da empresa também, né? A gente manda. E o documento do proprietário. CNH, documento de identidade. Junto com isso, a gente compacta, né? E manda para a Energisa. Esses são os principais. Vou falar aqui de mais um projeto para vocês, e um pouco também do que aconteceu com ele, né, quando eu elaborei. Esse aqui é um projeto de uma subestação aérea, é um transformador de 225 kVA. Eu não estou entrando em detalhe tanto no projeto elétrico residencial, porque esses projetos, a documentação, para todos praticamente é a mesma. O que muda é a forma como você vai fazer ele. Por exemplo, no residencial, a gente vai jogar circuitos, definir cada circuito, 1, 2, 3. Nesse aqui, no caso, você não precisa definir vários circuitos, você vai só definir um posto de transformação, mas a lógica é a mesma.
E aí eu prefiro apresentar uma coisa prática também, né, que eu já vivenciei, o que ocorreu, se foi reprovado, se teve ressalva, essas coisas. Esse aqui é de um transformador de 225 kVA, que eu fiz recentemente. Eu costumo mandar, sempre que é possível, não sei se eu não vou dizer que todas as vezes eu consigo fazer isso, eu consigo mandar o projeto em uma folha só. Do jeito que está aqui na tela aí para vocês. Eu mando dessa forma a maioria das vezes. Por quê? Porque até para analisar, a pessoa analisa muito rápido. Ela abre aqui na tela, analisa lá, já corrige e já manda de volta. Então eu evito mandar várias telas. A gente acha, eu olhando aqui, a gente acha pequeno, não dá para enxergar essas coisas, mas quando você imprime em folha 1, isso aí fica enorme, você vê cada detalhe, cada circuito, né? Então, a gente pode ver aí diagrama unifilar, estrutura, o padrão de entrada, aí, a caixa de medição, e aquele mapa de localização e mostrando tudo que está ao redor daquele ponto, né? Que está sendo instalado. Eu vou aumentar aqui. Por exemplo, aqui é a localização onde está o transformador, que está sendo instalado de 225 kVA. Não vamos puxar a unidade consumidora não, pessoal. Eu esqueci de apagar aí, mas, enfim. Temos aí a chave... tudo que está circulado, toda vez que você circula alguma coisa no projeto, é porque você vai acrescentar aquilo ali. Se tivesse alguma coisa com um X, significa que você iria retirar aquele componente. Aí aqui está tudo circulado, é porque eu vou acrescentar. O que eu estou acrescentando aqui? Uma chave tipo C, que é essa chave fusível. Deixa eu ver aqui o ponteiro. Agora sim consegui. A chave tipo C, o elo fusível 10K, porte 11/1000, o tipo de estrutura B1, CE3U, CF. Aí eu já, assim que eu estava iniciando o estágio, eu fui em campo fazer uma visita para fazer um projeto desse, primeiro projeto. Cheguei em campo, o meu chefe falou assim, engenheiro ele, né? Ele falou assim, John, a gente vai instalar aqui um transformador de 112,5. Me deu uma folha, falou assim, ó, desenha tantos metros de rede e um transformador e uma chave fusível tipo tal. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, olhava para o papel, olhava para ele, olhava para o papel, sem saber como é que eu ia desenhar, porque isso contém na norma, né? Só que eu não tinha parado para ler a norma e não sabia nem qual era a norma. Aí eu tinha mais... o meu foco era projeto elétrico residencial, essas coisas. Eu nunca tinha parado para estudar um projeto de subestação de posto de transformação. E eu estava fazendo a disciplina de distribuição, então a gente ia ver ainda, né? Aí, depois que eu abri a norma, que é a NDU 004, 004.1.3 e 05 também, a 06 detalha muito. Se você abrir essas normas e ler, você vai ver todos os detalhes de chave fusível, qual chave fusível usar para transformador de 225 kVA, tem tudo. O porte também que você vai usar para esse tipo de transformador. Estrutura, quando você vê aí B1, CE3U, CF, que aqui está aqui, lá também descreve exatamente que tipo de estrutura é essa. Hoje em dia eu estou andando na rua, eu estou olhando para os postes. Eu fico tentando lembrar, aquela estrutura ali é N1 com chave fusível, CF. Aí às vezes eu tomo até cuidado, porque às vezes você está olhando demais, vai que ocorre um acidente no meio da rua, mas é uma coisa que você fica querendo assimilar, né? Que tipo de estrutura que tipo de derivação de rede entendeu? Padrão de entrada, você passa na casa, aquele padrão ali não está adequado. Aí você dá uma olhada no disjuntor, balança a cabeça assim, o negócio aqui tá para pegar fogo. Então são coisas que você vai querendo ver para não fazer de errado, entendeu? Aí aqui no projeto, vocês viram aí que, novamente, eu especifiquei todos os postes que estão antes e depois desse que eu vou acrescentar. Aqui, ó, antes tem um poste de 112,5 com chave fusível, esse símbolo aqui é chave fusível. Aqui no outro tem outro poste, né, também, com transformador de 225 kVA. Esse é o que está sendo instalado. Quando também ele está aqui, ó, vocês estão vendo que diferente desses outros, pintados. Então, é que eu vou acrescentar eles, esses transformadores são da Energisa. Então, o que mais que eu posso falar aqui? A quantidade de metros que essa rede vai
vai alcançar, né? Aqui 8 metros de rede compacta, cabo 3 fases de 50 milímetros por 95 milímetros. Então, são esses detalhes que a gente acrescenta em todos os projetos, desde residencial, solar, posto de transformação, é descrever tudo. A Energisa quer abrir o projeto, quer saber tudo. Aqui, ó, eu descrevi eletroduto de aço galvanizado, eletroduto 2 metros, tampa de concreto, conector GTDU, aqui a parte do aterramento, espaçamento do aterramento, trafo, 3 fases. Então, aqui vai ser a alimentação daquela unidade consumidora. Muito escrever o padrão de entrada. Não sei, acho que vocês fizeram o projeto só só um projeto residencial, né? Mas quando vocês for enviar para a Energisa, além do projeto residencial, vocês fazem o diagrama do padrão de entrada, descreve o ramal que está chegando, né, que é de alimentação da Energisa, o que está saindo para o seu cliente. Você vai colocar, por exemplo, um disjuntor de 50, você vai ter que colocar o diagrama lá, tanto o diagrama unifilar, como o diagrama funcional, como esse aqui. Aqui é basicamente outro diagrama com a derivação, né? A gente tem a derivação aqui, e tem o transformador de 225 kVA. Tem a altura do muro, quantos metros depois do muro, tudo bem detalhado. Isso é bem importante. Aqui, principalmente porque é saturado, ou seja, não tem limitações. Acho que nem para mim também definir isso no projeto foi difícil, porque lá era várias residências, várias unidades consumidoras, o dono chegou, derrubou tudo e construiu um galpão, entendeu? Então você teria que ver a estrutura do terreno, ver qual a unidade consumidora, para mandar para só vocês mandaram o completo da propriedade. Esse aqui eu não coloquei no projeto porque eu não sabia, o cliente não me informou. Então, foi sem o limite. Então, é muito importante você colocar as dimensões da propriedade, desde residência, clientes, né? Potência total expressa em kVA. Então, quando você for fazer residencial, o cálculo que vocês fizeram, você coloca ele em kVA. De kVA você colocar no seu projeto, porque a Energisa exige isso, né? Ela é quase todos os Energisa. Todos os detalhes construtivos deverão seguir as normas vigentes da concessionária. Essa resposta aqui, basicamente, você vai encontrar ela nos retornos. Aqui é o que você tem que apresentar para a Energisa depois que o projeto é aprovado. Nesse caso, esse projeto de transformador. Eu tenho que apresentar para a Energisa certificado de garantia de ensaio de transformador, atestado de alinhamento emitido. Esse pela prefeitura, não há necessidade, esse aqui. É alguns outros casos. Número de conta bancária, a gente tem que pedir a conta bancária do cliente, registrar em cartório e tudo, para mandar para a Energisa. Cópia do projeto aprovado, cópia da carta e planilha de aprovação do projeto, né? Contrato de prestação de serviço, o seu contrato com o cliente você tem que apresentar. E a RT de execução, você tem que emitir, no caso, 2 RT, que é a RT de projeto e a RT de execução. Então, sempre no seu orçamento, quando você for fazer um orçamento para o cliente, na hora vou fazer um orçamento com um projeto residencial, eu acrescento lá o valor da RT e o valor das 2 RT, no caso, de execução e de projeto, que você vai ter que emitir os 2. Isso se você for acompanhar a execução. Se o cliente quiser só o projeto, você emite a de projeto e outro engenheiro vai emitir a RT de execução, entendeu? Vamos aqui avançar. Essa aqui eu botei um modelo de RT, de obra e serviço, né? Basicamente é assim, vou passar rápido aqui. E aqui você tem que descrever na RT, na hora de preencher ela, você descreve o tipo de projeto. Aí eu coloquei projeto de subestação aérea de energia elétrica, 225 kVA, né, que é kVA. Projeto de sistema de distribuição de energia elétrica,
8 metros. E também a gente vai acrescentar uma medição, né? Então você coloca projeto de medidor de energia elétrica, uma unidade, que é a unidade que vai atender aquela unidade consumidor. Então você tem que descrever isso na sua RT. Se você não descrever, o projeto pode ser reprovado. Então você iria colocar lá no seu projeto elétrico, projeto de medidor de energia elétrica, uma unidade, né? No seu projeto elétrico residencial. Então você ia colocar uma unidade nova ali, e também você ia ver outra opção que se encaixaria no seu projeto. Lá tem muitas opções quando você vai preencher a RT. Então, nessa parte de agrupamento, foi daquela forma que a gente elabora o projeto. Posto de transformação, acho que vocês viram que ele já é mais trabalhoso, né? Pela complexidade que você tem que apresentar de estruturas, diagrama, principalmente aqui de localização, né? E o posto em si, ele já é mais complexo. Eu não vou negar que é mais trabalhoso esse aqui. Aqui, eu não poderia deixar também de apresentar um diagrama unifilar, não sei se vocês chegaram a fazer também no curso, só que é muito importante todo o projeto você fazer, além de dimensionar os circuitos, distribuir, você apresentar dessa forma, através de um diagrama unifilar. Por quê? Porque o instalador, ele se sente muito mais, para ele é muito mais fácil ele analisar um diagrama unifilar, só o projeto daquela forma que a gente costuma fazer, jogando em circuito, dividindo o circuito. Então, tendo um diagrama unifilar também é importante, então nunca se esqueçam disso. O diagrama unifilar, trifilar, eles são essenciais. Então, quem fez aí o projeto lá nesse minicurso, pega ele e transforma em um diagrama unifilar. Você acrescenta aqui o quadro geral, disjuntor de cada circuito. Aí o que você jogou para o próximo circuito? Vai para o quarto, você coloca aqui, ó, fase, por exemplo, ou fase terra neutra, essas coisas, e faz um diagrama. É muito importante você já ir praticando isso. Aqui é um diagrama de um projeto fotovoltaico, também que eu fiz. Aqui são 11 inversores, né? São 11 inversores. Então, eu detalhei muita coisa aqui a gente não consegue enxergar, quando eu abro no CAD dá para ver todos os detalhes, e na folha 1 você vê gigante, né? Por isso que é bom a gente estar atento nos tamanhos das letras. Às vezes, no início eu fazia o projeto, aí eu mandei imprimir uma vez, aí eu vi que o tamanho estava algumas coisas ficou pequeno, então eu tive que adequar aqui no CAD, mandei imprimir novamente, aí consegui aquele padrão de letra, para também, quando o eletricista for executar, ele conseguir enxergar todos os detalhes. Então, diagrama unifilar, diagrama trifilar, padrão de entrada, projeto elétrico, esses são os essenciais que não pode faltar na sua prancha. Então, é sempre bom você ter sempre atenção em relação a isso. Eu já tive um projeto reprovado quando eu estava fazendo estágio, porque eu não sabia, eu na época também faltavam algumas partes de ler norma, né? Depois que eu li muitas das normas, então eu não sabia que eu tinha que descrever desde a rede da energia, descrever no meu projeto a rede da Energisa, o transformador que está lá no cliente, ou da Energisa mais próximo, e jogar no projeto. Igual aqui, ó, esse transformador, descrevi ele aqui, o cabo que está chegando é 3 fases de 50 milímetros, compacta, tem um transformador aqui e o resto do meu circuito. Então, a Energisa reprovou uma vez um projeto porque eu não descrevi essa parte aqui do transformador. Então, sempre bom atentar a isso. Se o seu cliente tem um transformador próprio, descreva, desde que seja de 75 kVA, 30 kVA, 112,5. Aqui é um esquema funcional. Você pode fazer ele também nos projetos elétricos residenciais, também pode fazer. Posto de transformação também pode fazer um diagrama funcional, e aqui nesse caso eu também faço para energia solar. Aqui vocês podem ver que eu descrevi o padrão de entrada, né, 2 fases, 6 milímetros, fase neutro, ele é bipolar de 40 amperes, tá aqui, 2 fases de 6 milímetros. Aqui, como é um projeto mais simples em comparação a um projeto residencial, eu costumo só colocar o círculo e identificar o tipo de cabo, né? O inversor de 6 kA, aqui é string box de proteção, e aqui são os arranjos. 2 arranjos de 12 painéis em série para inversor Fronius primo de 6 kW. Aqui, esse sistema aqui é para gerar 1000 kWh.
aqui eu não poderia deixar apresentar para vocês, eu não quero fazer nenhuma propaganda, mas eu sei que vocês demoraram um bom tempo para concluir o projeto de vocês. Eu também demoro muito quando eu pego um projeto residencial, não é fácil. Às vezes você pega com um cômodo, às vezes você pega com... Eu já peguei um projeto, assim que também eu estava estagiando, eu peguei um projeto de uma casa de um andar, deu muito trabalho. Então, esse aqui, ele é um programa, ele é pago, né? Como a maioria dos programas são. Não sei se vocês já ouviram falar do QI elétrico. Você só define os pontos, ele joga o circuito, faz tudo automático. Então, eu gostei de colocar isso no slide para quem quiser ir atrás. Às vezes a pessoa, vou estudar isso para lá na frente facilitar minha vida, né? Então, você só define os pontos, ele joga tudo. Automático, te dá memorial, te dá tudo. Você consegue ver até em 3D. Aqui, ó. Então, para nós, engenheiros eletricistas, ou que vocês que vão entrar no mercado logo, logo, um programa desse, vou te contar, você faz um projeto em 3 horas, 2 horas você termina um projeto elétrico. Então, mais uma informação aí para vocês buscarem, né? Que facilita muito a vida. Estou tentando buscar um programa desse para mim, para agilizar. Às vezes, recentemente apareceu um galpão enorme para projeto elétrico, um orçamento, né? Foi só um orçamento, o cliente não chegou a fechar, mas se o cliente fechasse, se eu fosse fazer no CAD, ia demorar uns 2, 3 meses. Um programa desse aí, em um mês você consegue entregar. Ele já joga tudo automático, ele te dá a lista de materiais. É o QI elétrico. Se alguém quiser pesquisar depois, tem videoaulas no YouTube, mostra muita coisa, bem legal. Contato, né? Engenheiro John Leite, Lima de Oliveira, meu e-mail, telefone, pode mandar mensagem qualquer hora aí, que eu estou aí para... Eu gosto de um bate-papo, trocar conhecimento, né? Ideias. E Instagram. E essa parte inicial, agradeço aí a atenção de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no projeto elétrico. Esse aqui foi o projeto que o Vinícius me encaminhou. Ele falou que era para a gente corrigir online, né? Mas eu não gosto muito dessa questão de corrigir projeto, né? Até na graduação, quando a gente sentava com o professor, ele basicamente dava umas dicas, ele não chegava, isso aqui está errado, isso aqui está errado, não. Ele, você poderia fazer melhor dessa forma e dessa forma. Eu também analisei aqui o projeto, ele está muito bom, bem organizado, né, os detalhes, eu li a legenda aqui, tudo bem detalhado também. Algum ponto que eu posso dar de contribuição aqui, né, nessas partes que eu estou percebendo, que o eletroduto está bem carregado, né? A gente tem um circuito de 2,5, 2,5 e 4. Então, daria para jogar mais um e dividir aqui, para não ficar tão carregado assim. Mesmo, às vezes, nos cálculos, ele está se enquadrando. Mas a gente dá para também não deixar tão sobrecarregado, porque futuramente você pode acrescentar mais um circuito por ele, né? Então, aqui, temos 3. Se nos cálculos está próximo lá, beleza, mas se você puder jogar mais outro circuito, ok. Então, essa é a minha contribuição aqui nesse projeto, está muito detalhado. Acho que na graduação, quando eu fiz a disciplina de eletrotécnica predial, acho que meu projeto não teve essa qualidade toda aqui, não. Então, eu creio que a maioria está assim, porque no mini curso eu também já fiz parte do PET elétrico, o pessoal ensina muito bem, né? Então, acho que se eu for olhar os outros projetos, vão estar bem detalhados dessa forma. Aqui é um dos pontos principais, legenda, e o projeto em si. Mas, como eu falei, peguem essa planta e aqui do lado vocês elaborem o diagrama unifilar e diagrama trifilar. Se os meninos não tiverem um exemplo aí, eu posso mandar um exemplo do que eu tenho aqui de diagrama unifilar e trifilar para vocês. Vocês tentam fazer desse circuito aí que vocês fizeram. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro definir o padrão de entrada que eu sei que vocês já têm, e pegar aqui do padrão de entrada vai para onde? Para o quadro geral. Aí vocês vão ver quantos circuitos tem aqui. No caso aqui eu estou vendo 1, 2, 10, 3, já tem 8 circuitos, né? Não sei se tem mais, tem 8 circuitos. E você vai colocando no diagrama 8 circuitos, e cada um você vai puxar para um cômodo, né? Isso no diagrama unifilar e trifilar. Não sei se vocês chegaram a ver essa diferença do diagrama unifilar para o trifilar. Mas fazem isso, é interessante. Aí vocês vão ter um projeto completo, né? Que
vocês podem olhar a NDU 001 e ver lá o padrão de entrada, qual vocês vão utilizar e colocar aqui do lado. Depois, diagrama unifilar e diagrama trifilar. Pronto, projeto completo. Acho que você jogar um projeto desse para a Energisa, sem dúvida, um projeto desses é aprovado, sem dúvida. E não sei se o pessoal também passou, todo circuito ele sai uma vez do quadro, então é muito importante ficar atento a isso. O circuito ele só sai uma vez. Por exemplo, o circuito 1, ele só pode sair uma vez do quadro. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou vendo, ó, circuito 1, circuito 1. Então, aqui você já pode nomear esse circuito por outro nome, para ele sair só uma vez do quadro. Cada circuito ele só sai uma vez do quadro geral, entendeu? E vai para determinado cômodo. Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar sobre questão de documentação e projeto. Vou ficar aí para responder as dúvidas. E se tiver alguma coisa aí para a gente debater também, estamos à disposição. O pessoal está pedindo aí o diagrama unifilar, que você tinha comentado. Unifilar? Unifilar? É? Não, unifilar é esse aqui, ó. Esse aqui é um diagrama unifilar. Esse aqui é o esquema de um diagrama unifilar. Comparando com um projeto elétrico residencial, aqui, ó, vou colocar aqui o ponteiro. Aqui você iria descrever o seu padrão de entrada. Esquece o transformador, que o de vocês, como não tem transformador, esquece o transformador. E vocês iriam descrever o cabo que está chegando à Energisa, no caso, está chegando uma rede compacta, cabo de 50 milímetros, está aqui. Daqui vocês descrevem o padrão de entrada. Depois, aqui é o quadro geral, aquele lá que está saindo em todos os circuitos. Aqui você vai ver circuito 1, disjuntor de 50 amperes, circuito 2, disjuntor de 40, chuveiro, essas coisas, circuito 3, 4, tal. Aí vocês vão descrever aqui. Daqui, esquece esse transformador também. Daqui vocês vão partir para os cômodos. Quarto, circuito de iluminação para a sala, circuito de iluminação para a cozinha, tomadas, cozinha, tal. Então, não foge disso aqui. Eu vou garantir que não foge disso aqui. A diferença é que eu estou descrevendo outros componentes, né? Que é transformador, que é inversor, essas coisas. Mas o diagrama de vocês é só seguir a sequência. Você segue tipo uma sequência. Padrão de entrada eu vou descrever, igual está aqui. Aí depois, do padrão de entrada, para onde é que o meu circuito vai? Para o quadro geral. Está aqui. Do quadro geral, para onde é que ele vai? Aí você cria outro bloco. Ele vai para a cozinha, esse circuito. O circuito 2 vai para a sala. O circuito 2 vai para a área de lazer. E assim vai. Então, essa é como funciona, como é o diagrama unifilar, entendeu? Algo mais? Mas vou abrir aqui o chat para dar uma olhada. Você tem alguma dica? Eu posso ler uma pergunta aqui? Pode. Richard de Sá, você tem alguma dica quanto à execução? Algo que devemos cuidar mais? Um erro comum? Excelente pergunta, Richard. Sobre a execução, já acompanhei algumas aí recentemente. Igual eu falei anteriormente, você pega, antes de acompanhar uma obra, você pega o seu projeto, leva ele em mãos. Chega lá, você vê o que o eletricista já fez, o instalador que fez ali, aí você analisa o disjuntor, DPS, se o DPS que ele colocou foi de forma correta, se o disjuntor está conforme está no projeto, depois que ele terminou a obra, até tá tudo lá, quadro fechado, você vem ali com um multímetro, né, analisa ali se está tudo ok e tal, vê a corrente que está chegando, passando por cada circuito. Por exemplo, projeto de fotovoltaico, que eu vou citar um exemplo aqui. Quando termina a instalação, eu vou lá com amperímetro e vejo a corrente que está chegando em cada entrada do inversor. Aí eu pego o datasheet do inversor e comparo se realmente era aquilo que era para acontecer. Já teve caso de a corrente que era para chegar, vamos supor, 7 amperes, estava chegando meio. Aí quando você vai ver algumas coisas desconectadas, aí tem que pedir para o eletricista subir, conectar, fazer as adequações e tudo. Nível de tensão também, você consegue verificar o nível de tensão de cada entrada.
Isso você consegue fazer em todos os disjuntores também, né? E conferindo, é sempre bom conferir, porque se der algum problema, aí a culpa vai vir para cima de você, né? Então eu costumo sempre analisar principalmente os dispositivos de proteção, disjuntor, DPS, chave seccionadora se tiver, né? Fusível também eu costumo dar uma analisada. Outra coisa que vocês devem ficar atento é quando o eletricista vai executar um projeto, às vezes ele deixa ponto quente, não aperta muito os parafusos do disjuntor, faz só uma passa a chave ali e vai para outro, passa a chave ali e vai para outro. O que acontece? Ali gera um ponto quente. Então, ao longo do tempo, vamos supor, se ele não parafusou um disjuntor do chuveiro, toda vez que a pessoa for utilizar o chuveiro, vai gerar uma faísca, uma centelha. Então, ao longo do tempo, ele vai queimar, vai acontecer alguma coisa. Sempre bom conferir isso. Já teve alguns casos que a gente percebeu que estava gerando ponto quente, foi lá, pegou a chave e apertou. Na hora que apertou, até o disjuntor parou de esquentar. Então, tem muita coisa, tem muito detalhe assim que você, se não ficar atento, né? E você, como a pressão normalmente é para você, como engenheiro, você tem que tomar cuidado. Tem que estar atento, engenheiro, até o técnico também que elabora projetos, né? Também tem que estar atento. Não é só entregar na mão do eletricista e entregou, tchau. Nem aparece. É isso aí. Não sei se eu respondi a pergunta do Risto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem a pergunta aí do Bressan, né? Que ele falou: quais foram suas maiores dificuldades para começar na área de energia solar? Minhas maiores dificuldades basicamente norma. Eu não sabia que existia tantas normas na Energisa. Tipo, na graduação a gente foca mais em estudar, calcular circuitos, essas coisas, mas quando chega nas normas em si, quando você está começando o contato com as normas, onde você está começando o seu estágio. Então, quando você começa a ver algumas matérias como eletrotécnica predial, industrial, distribuição, é a hora que você está entrando para o estágio, basicamente. Então, tinha coisa que eu vim perceber ao longo do tempo que estava tudo na norma, só bastava ter lido muito antes. Então, eu aconselho aqui a vocês aí que fizeram esse curso e que fiquem atentos às normas. Não baixem norma, se digita lá no Google, NDU 001 Energisa, não façam isso. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão baixar uma norma desatualizada. Sempre bom você ir direto no site, vai lá, site da Energisa, pega o link e baixa todas as normas do site, porque ali não corre risco da norma estar desatualizada. Já teve caso recentemente, não foi na nossa empresa, mas foi de um parceiro nosso, ele fez o projeto, era uma subestação ao tempo, ele fez todo o projeto, aprovou o projeto, ficou uma coisa impecável. Aprovou o projeto não, né? Ele executou o projeto, ficou uma coisa impecável, um transformador de 500 kVA. O que aconteceu? Depois que você pode mandar o projeto para a Energisa e ao mesmo tempo executá-lo, não tem problema, mas você assume os riscos. Se você sabe que o seu projeto não vai ser reprovado, ou pode ser reprovado, ou pode ter alguma ressalva, beleza, você faz, executa, quando vir um projeto já está metade da obra andando. Nesse caso, o cara executou ela por completo. Quando o projeto voltou, ele voltou reprovado. E lá na reprova, dizia que o transformador X, com tensão X, acho que era de 13,8, não poderia ser ao tempo. Tem que ser cabine. Aí foi olhar a norma, realmente era isso, a norma vigente da Energisa. A norma anterior não falava, a norma anterior permitia, mas a atual não permitia. Sendo que você já construiu tudo. E agora? Como é que vai recorrer? Você não tem... É difícil recorrer para uma coisa que já estava na norma. Ele não ficou atento a essa questão. Aí, igual comentei com o pessoal, talvez ele não baixou direto do site, digitou no Google, lá NDU 005 tal, baixou, leu, pensou que era a norma atual. Mas é bom a gente sempre baixar do site. Já aconteceu comigo também, de eu mandar um projeto sem localização, porque a norma anterior não obrigava isso. Aí quando eu puxei a norma atual, depois que o projeto voltou com a ressalva era acrescentar a localização com coordenadas geográficas.
Aí eu fui ler a norma, estava lá, a norma atual estava dizendo isso, acrescentar a localização, tudo. Só que quando eu digitei no Google, me deu outra norma. Então é sempre bom, qualquer concessionária onde você for fazer um projeto, enviar, abrir direto do site, para não correr o risco de ocorrer uma reprova, né? Mais alguma coisa? Uma outra pergunta aqui. Quais são os requisitos para começar a trabalhar com elétrica predial? Com elétrica predial? É? Cara, os requisitos, hoje em dia, eu vou até fazer uma brincadeira, hoje em dia os requisitos é ter coragem, sabe por quê? Recentemente, como está em ascensão, né, questão de energia solar, o pessoal está procurando muito, está vendo muito projeto, posto de transformação, agrupamento, tudo. O pessoal, os engenheiros estão fazendo muito projeto desse tipo. Quando chega um projeto elétrico, o pessoal não quer pegar. Por quê? Porque às vezes tem essa questão que é muito trabalhoso, e se você, vamos supor, você calcula lá R$ 10 o metro quadrado, o cliente não vai querer pagar, muitas vezes, entendeu? Acha caro. Além de ser trabalhoso, o cliente vai achar caro. Então, o que o pessoal está evitando pegar? Esses dias me ligaram, né, para me fazer um projeto. Como eu estava sobrecarregado, eu liguei para 4 amigos meus. Perguntei, vocês querem pegar o projeto? Aí eles também, não quiseram pegar. Então, é porque o pessoal atualmente está focando nessa área de energia solar, tem outros projetos de subestação aérea, tudo. Aí, às vezes, não quer pegar projeto elétrico ele não é difícil, ele é trabalhoso, né? Vocês viram aí, na prática. Mas difícil não é. Mas se você tem um programa avançado, igual o que eu mostrei para vocês, você consegue fazer em segundos. Mas é isso aí. O Daniel perguntou aqui, John, você costuma acompanhar a execução de todos os seus projetos? Todos não, mas eu procuro estar sempre acompanhando a maioria, porque para mim é um aprendizado. Você chega lá, vê a configuração do inversor, vê ligando o sistema, vê que seu projeto que você elaborou, aprovou na Energisa, está sendo executado ali naquele instante, é bom, é gratificante. Então, eu costumo fazer isso porque ocorreu um defeito, ali o pessoal vai solucionar. Então, você vai estar presente, você também vai poder opinar. Então, eu tento fazer isso, eu tento acompanhar os projetos, porque para mim é uma experiência a mais, né? Eu não sou daquele cara que gosta de ficar só no escritório. Eu gosto de fazer os projetos e também acompanhar a execução. Acho que os meninos que me conhecem sabem isso. Estou vendo aqui outra pergunta, se eu já tive dor de cabeça com Energisa. A dor de cabeça atual que eu tenho com Energisa é a mesma que eu já tive com os meninos no PET, Daniel e Richard. Mas, brincando aqui, dizer de experiência que eu tive, realmente eu já tive algumas dores de cabeça, não vou mentir. No início, até que os projetos estão no prazo, né? 15 dias que está lá, projeto fotovoltaico, posto de transformação, projeto elétrico é 30 dias. Estava vindo no prazo. Mas antes da pandemia, eu enviei, por isso que você também tem que tomar cuidado, né? Tem que ficar atento a isso. Eu enviei um projeto, foi reprovado, um projeto de posto de transformação rural de 15 kVA, MRT. Um projeto, era uma linha monofásica, né? Aí eu enviei o projeto, voltou reprovado. Eu fui analisar o que foi, porque quando você fica até triste, né? Pô, o projeto que você fez com tanto detalhe, demorou, reprovado, por que foi? Aí eu fui analisar e não consegui identificar o erro. Li a ressalva, falava assim, os componentes declarados no projeto são para a rede trifásica, não sei o que e tal, e eu olhava o projeto, eu tinha feito tudo para a rede monofásica. E isso o cliente cobrando, e eu fiquei, o meu chefe falava assim, e aí, John, como é que nós vamos fazer? Eu falei, eu não tenho o que fazer, porque o projeto está aqui especificando tudo, eles estão pedindo para me especificar uma rede trifásica, mas lá nem existe rede trifásica, nas proximidades. Aí ficou, eu falei para ele, não, vou na Energisa. Cheguei lá, todo projeto vem dizendo o nome da pessoa que analisou, né? Para mim falar com a pessoa. Falei com a pessoa,
que analisou, ela foi, não, vou aqui ver no sistema. Demorou, quando voltou, falou assim, John, me perdoe, essa ressalva não era para o seu projeto, ele foi aprovado, essa aqui era outro cliente que tinha um nome parecido, né? Então, eu não engoli essa, né? Porque como é que outro cliente com nome parecido, tal. Aí ela falou, vamos entregar, só que me dá um prazo ainda de 7 dias. Para poder esperar mais um tempo a mais para ela aprovar um projeto que era para ter sido aprovado anteriormente, entendeu? Porque realmente não tinha erro assim para ter. Atento a isso, às vezes seu projeto volta reprovado, aí você analisa, mas eu fiz todos os cálculos, dimensionei corretamente, planilha, está tudo ok. Por que está tendo essa ressalva? Aí você vai analisar, senta, questiona. Ou então vai lá na Energisa, questiona por que foi reprovado. Às vezes, o erro não é nem seu, né? Igual esse caso, o erro não foi nem meu e o projeto tinha sido reprovado. Eu nunca tive projeto reprovado por erro meu, já tive. Reprovado, eu acho que às vezes, falta de atenção também, né? No início, você está ali, estagiando e tal, e no início, agora, as coisas já são mais tranquilas. Outra coisa que você tem que ficar atento em relação à Energisa é outro exemplo aqui. Tava com mais de 30 projetos. Esse que eu mostrei para vocês ali do diagrama unifilar, um projeto fotovoltaico. Esse, quando é projeto acima de 10 kW, ele demora 30 dias. 30 dias, nada do projeto vir. Deu 35 dias, nada do projeto vir. 40 dias, nada. Como a obra está finalizando, o cliente está mais tranquilo, eu também não fiquei mais tranquilo. Aí está dando quase 50 dias, o projeto nunca voltou, outros projetos já voltaram, vou falar com a Energisa. Falei com a Energisa. Aí o que eles me responderam? O seu projeto foi analisado e já foi enviado. Aí não, mas não chegou aqui no e-mail, os outros projetos estão chegando tudo, mas esse projeto não chegou. Eles, não, mas enviamos. Eu perguntei qual foi o e-mail. Aí a pessoa me mandou a cópia do e-mail. Quando eu olhei, ele estava sendo digitado errado. Aí eu falei, o e-mail tá sendo digitado errado, o e-mail que está no projeto é esse. Aí pediram desculpa e no mesmo instante enviaram o projeto corrigido. Só que se eu não tivesse ido atrás, tivesse esperado cair no sistema, muito tempo o cliente ia cobrar e ia ser uma dor de cabeça. Então é sempre bom, passou do prazo, você ir atrás e tentar saber o que está ocorrendo com o seu projeto. Se eles já enviaram, muitas vezes eles enviam com o e-mail errado, aí não chega. Então é bom você ficar atento a isso, né? Principalmente quando está finalizando a obra, porque finalizou a obra, o cliente vai vir atrás. Eu quero ligar, agrupamento, o cliente veio atrás, eu tenho que ligar, já aluguei 2 kitnet, preciso ligar, e eu falei para ele, vai precisar reforço de rede para instalar um transformador igual aquele que vocês viram anteriormente na apresentação, é no mínimo 60 dias, porque só para aprovar é 30 dias. Fiscalização é uns 15 dias. Para elaboração de contrato, é mais 45 dias. Então, para o cliente receber a unidade consumidora ligada para um posto de transformação, é mais de 60 dias, entendeu? Então, é sempre bom estar atento a esses detalhes. Alguma pergunta a mais? Tem umas outras aqui. Cadê? E sobre sua equipe de execução? Fala um pouco da importância de ter uma boa equipe. Tem uma outra aqui. Não, pode fazer essa primeira. Pode fazer. Deixa a minha pergunta aí, Vinilove. Oi? Deixa ele falar minha pergunta aí, cara, responder minha pergunta. Pode responder, então. Repete aí, por favor. Você costuma acompanhar a execução de todos os seus projetos? Não, nessa não. E sobre a sua equipe de execução? Fala um pouco da importância de ter uma boa equipe. Você ter um relacionamento com a equipe é muito importante, isso eu já vivenciei muito, porque já teve casos que, não no meu caso, porque normalmente eu procuro ser amigo do pessoal, mas tinha um parceiro nosso, ele era vendedor, né? Ele botava muita pressão no instalador, ele vendia a obra, a gente executava e tudo, só que ele queria acompanhar a execução, queria acelerar o processo. Só que quem faz isso é a gente da parte da engenharia.
o pessoal ficava com muita raiva dele, os instaladores, e o pessoal, quando está com raiva, sabe como é. Aí que a obra não vai andar, e pode haver muito erro, né? Então, essa questão de relacionamento é importante, porque a qualquer momento, é igual o pessoal aí que instala para a gente, por exemplo, que faz energia solar, que instala o sistema de energia solar, eu ligo para eles a qualquer instante, ó, a geração de hoje do cliente tal foi assim, o que tu acha que aconteceu? Ele, não, beleza, vamos lá, John, pode estar fora do horário, a gente marca um horário, vê lá, atende o cliente. Outro pessoal que recentemente a gente convidou para mexer também com energia solar, né, que ele até da UFMT também, que é o Éden, não sei se o pessoal conhece aí, como é uma pessoa que eu também já conheço, o relacionamento é bom, qualquer momento você liga para ele e tal, ó, Éden, padrão de entrada do cliente é assim, o que tu acha que tem de dificuldade aí? Ah, passa aí lista de material, tudo. Então, essa relação é muito importante, porque se você vai, se eu chegar para ele, eu quero esse padrão daqui 2 horas que ele esteja instalado. Aí, não sei, ele pode instalar, mas o serviço não pode ser de qualidade, né? Então, é sempre bom você não se colocar acima, apesar de você estar como engenheiro, não se colocar acima. Eu, pelo menos, quando eu vou para a obra, às vezes eu saio da obra igual eu cheguei hoje de Jaciara, fui visitar uma obra. Eu cheguei e eu olhava para a minha calça, parecia que eu estava fazendo cimento lá, entendeu? Porque eu não tenho essa frescura de entrar, de entrar na obra que está em construção, eu vou, vejo onde vai ficar o inversor, olho o telhado também, tiro foto, essas coisas, para depois eu passar para os meninos que vão estar lá. Quando vão em campo, eles também ficam com essa liberdade. Chega assim, às vezes eu estou fora do horário de serviço, os meninos, ó, João, estou fazendo esse serviço agora. Tem como tu dar uma olhada aqui, me dar uma dica, o projeto está assim? Aí eu respondo eles, às vezes eu vou na obra fora do horário para prestar assistência, então é sempre bom ter essa boa relação com o pessoal. Porque eu vou dar um exemplo aqui, até desse cara que eu falei que vendia para nós, de uma empresa, né, não vou citar o nome, mas ele abriu uma empresa e levou alguns instaladores para instalar com ele. O que aconteceu? Como ele tem esse perfil, vou considerar que eu até falo para ele, a gente conhece ele, né? Eu falo para ele na cara dele, eu falo, ó, moço, tu pega no pé demais dos caras aí ele fala assim, não, tem que cobrar. Aí, recentemente, o pessoal instalou, quando foi ver, o sistema não estava funcionando. O pessoal com raiva, não quis fazer a conexão correta, fez lá, recebeu o dinheiro e foi embora. Quando eu fui configurar o inversor para ele, estava dando um erro. Aí, dando erro, consegui configurar um. Aí, beleza. Quando eu consegui configurar, que fui acompanhar a geração pelo celular, eu vi lá com um sistema para 6.000 kWh, estava gerando 1.000 kWh. Eu falei para ele, ó, instalador lá, porque isso aqui deve estar tudo errado lá em cima, não tem condição. Aí foi outro instalador, teve que pagar por fora, né, para corrigir o problema. Quando corrigiu a geração, foi lá em cima. Então, não é bom você estar brigando com o pessoal que está prestando serviço para você, entendeu? Por mais que às vezes vai ter situações que eu não vou negar que é estressante, né? Porque às vezes chega a obra que você comenta, ó, tal horário, vamos atender tal cliente. Chega no horário, o instalador vai chegar 2 horas e meia depois. Ou seja, chega a um ponto de que você tem que se controlar. Então, para manter a boa relação e também conseguir executar uma boa obra para o cliente, porque se você não executa uma boa obra, esse cliente não vai te indicar lá na frente, vai falar mal de você, então tem esses vários fatores aí que a gente já conhece, né? Uma pergunta aqui sobre... Oi? Pode falar. Voltando àquele assunto lá da Energisa, perguntando se ser amiguinho do pessoal de lá ajuda em questão de projetos. Você pergunta se isso é verdade. Se é amiguinho, eu não sei informar sobre isso, eu não sei informar se é verdade ou não. Isso aí eu vou deixar para os universitários. Beleza? Beleza. Aqui mais um aqui. Você já fez projeto de projeto solar em empreendimentos com SPDA? Como proceder nesse caso? Como proceder nesse caso?
Em empreendimentos com SPDA, a gente está terminando um agora, né? Lá tem um sistema de SPDA. Nesse caso, os painéis eles foram colocados onde não estava o sistema, né? Por exemplo, os para-raios. Colocou os painéis tirando um pouco do local onde estavam os para-raios. Se bastante onde não cabe os painéis, a gente tem que fazer um novo projeto de SPDA, né, para dimensionar de uma forma que caiba os painéis e que não perca a segurança do sistema, né? Então, acho que o aconselhável é fazer outro projeto, se for afetar o SPDA. Então, o que a gente instalou, como já estava o sistema ao redor do empreendimento, todo autorizado pelos bombeiros, a gente só jogou os painéis, não atrapalhou em nada, entendeu? Então, nesse caso, a gente não teve que mexer, mas há casos que possa sim ter que mexer no projeto de SPDA. Temos aqui do Wagner Campos. Negócio é ter contato com o pessoal de projetos da Energisa, se amiguinhos deles, ajuda muito, fiquei sabendo. Foi a pergunta que o Vinícius falou. Uhum. Wagner, se tu tiver um contato desses aí, eu tô precisando. Eita. Dá um profissional. Natan Martins, um sombreamento muito pequeno pode afetar muito na geração de energia fotovoltaica? Pode sim, Natan, dependendo dos casos. Se o painel estiver no meio da sua string, foi em cima dele, essa obra que eu fui visitar hoje em Jaciara, o telhado foi no limite, coube todos os painéis no limite. Só que tem aquele velho telhado, que eu não gosto de falar, porque acho que não sei para onde é que isso aqui vai, né? Mas aquele telhado de arquiteto que todo mundo conhece, que é bem trabalhado, tem algumas coisas que você não sabe por que existe, mas lá nesse caso tem uma estrutura lá que eu também não sei para que existe aquela estrutura que ele fez, que está causando um pouco de sombreamento nos painéis. Quando a gente ligou o inversor, a gente percebeu que a diferença, até na potência, estava em torno de 300 watts, 300, 400 watts, entendeu? Em watts, não em quilowatt-hora. Aí a gente comunicou, o proprietário, como informado, aquela estrutura lá que tem, tá fazendo sombreamento em 2 painéis, e pode afetar na geração. Mas vamos acompanhar após a Energisa trocar o medidor, vamos acompanhar. Se afetar bastante, a gente, como o telhado não tem mais espaço, você define um local, a gente retira esses painéis e acrescenta em outro local. A gente sugeriu um local, só que quando a gente sugeriu, o arquiteto estava presente, ele falou que não era para colocar porque ia afetar na estética da casa. Para mim não afetaria, né? Porque não daria de ver tantos painéis, mas enfim, coisas da vida. Eita, Richard. Pula essa pergunta do Richard, ele tá com... Eita. E aí, galera, pode ir, vamos... Um abraço aí pra galera aí, Wagner, o Vagão apareceu aí, né? Mandar um abraço, eu sempre quis mandar um abraço na live, pessoal. Quando você entra na faculdade, tinha ideia com o que gostaria de trabalhar? Cara, é uma pergunta muito, muito boa, né, essa pergunta aí, porque realmente não fazia ideia com que eu ia trabalhar atualmente. Isso foi me surpreendendo ao longo da graduação. Eu pensava que eu iria para o mestrado. Assim que eu entrei na graduação, eu pensava que eu iria para o mestrado, tanto é porque eu vim para a UFMT, eu era de outra universidade e fazia iniciação científica, né? Então, eu pensei que eu ia ser um daqueles caras que ia para o mestrado também. Só que as coisas foram mudando, o pensamento, eu comecei a vivenciar um pouco do mercado, gostar do mercado, né? As experiências que eu venho adquirindo no mercado estão sendo incríveis, porque eu sei que são únicas, né, para a gente. Então, é uma coisa nova para mim. Eu não sei se eu ainda vou para o mestrado ainda. Eu pretendo fazer futuramente, não sei como vai ser. Só que agora eu até comento com o pessoal que está no mestrado, alguns amigos meus até do Maranhão, eu falei, vou vivenciar um pouco o mercado e ver o que vai dar.
né? Mas no início era dúvida demais. Até hoje eu tenho dúvida se é o caminho certo que eu estou tomando, né? Mas em relação à experiência, está me ajudando muito, muito. Contato, né? Eu estou tendo muito contato de pessoal. Hoje em dia eu tenho vários contatos de eletricista que eu posso contar a qualquer momento, de pessoal que mexe com alta tensão, também tenho alguns contatos, tudo eu salvo na agenda, né? Um dia precisar instalar um posto de transformação, não sei se também um dia eu vou virar um empresário, mas vamos ver o que vai rolar aí na frente. Eu tenho os contatos, aí posso ligar, então tá sendo bom, né? Essa vivência do mercado de trabalho, principalmente nessa expansão da energia solar que está ocorrendo. O bom é quando você pega, por exemplo, você está num estágio ou numa empresa que ela não mexe só com energia solar, porque aí você vai fazer projeto de subestação, projeto elétrico. Até agora, por exemplo, eu já fiz agrupamento, posto de transformação, elétrico residencial, solar, muito projeto de solar. Ou seja, hoje em dia, se qualquer pessoa chegar e me pedir um orçamento, eu tenho valores em mente que eu consigo passar e tenho coragem de pegar qualquer projeto para fazer, entendeu? Porque eu já tive essa experiência e já sei quais caminhos percorrer. Então, é muito bom você também viver o mercado. Não vou dizer que minha estrada é ruim, porque eu também tenho vontade de fazer. Mas é um pouco da minha opinião, né? Fala um pouco sobre a precificação dos seus projetos, como é o cálculo base. Bom, vou falar um pouco em relação a projeto de elétrico residencial, igual o pessoal fez aí. A gente cobra em torno de R$10 o metro quadrado, 10, R$12, né? Acho que não sei se os meninos passaram isso no curso. E projeto de posto de transformação varia em torno de 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, dependendo da potência do transformador. Tem projeto para a zona rural, é mais barato, sai 12 mil reais. Eu falo projeto, mas é incluso instalação, né? E execução também. Tipo, é incluso projeto e execução, não é só projeto. Se for projeto, aí tem um preço menor, né? Mas projeto e execução para posto de transformação sai essa faixa. Projeto elétrico fotovoltaico varia do quilowatt-hora. Tem a partir, vamos supor, 500 kWh deve estar saindo em torno de 16, 16.500, 17 mil reais. 1.000 kWh deve estar saindo uns 31 mil, 32 mil reais. Você consegue fazer para o cliente, né? É muito isso aí. Eu não gosto de definir valores de projeto, porque varia por cada cliente. É igual projeto elétrico residencial. Se eu chegar o que eu fiz, na primeira vez que eu fiz depois que eu fui para estágio, a obra já estava executada. Então, eu não tinha que definir pontos. Já estava executada a obra, já tinha passado todos os circuitos, já tinha todas as tomadas, estava tudo ligado já, só que faltava um cômodo. Lá era um salão de beleza, faltava um cômodo, e o CREA bateu na fiscalização e cobrou o projeto, que o cliente não tinha. Aí correu atrás, procurou a gente, fechou com a gente, beleza. Quando eu fui fazer o levantamento, né, eu vi que estava tudo praticamente ligado. Aí o que eu fiz? Já era uma coisa que eu não precisaria definir os pontos, já estavam definidos, eu ia só jogar no CAD e refazer os cálculos para saber se o circuito que estava dimensionado para cada ponto lá de tomada estava correto. Então já não foi tão trabalhoso assim. Aí você pode cobrar um preço mais tranquilo, né? Richard, sua amizade com Richard e Daniel contribuiu para a sua formação? Contribuiu, porque os estresses que você passa na graduação contribuem no mercado de trabalho, né? Mas as amizades que eu fiz na elétrica, realmente, acho que quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vão ser essenciais, né? E aí, galera, mais alguma coisa aí? Se você quiser falar também de energia solar, pode falar também. A gente fala de projetos elétricos gerais, mas a gente pode falar de energia solar, alguma coisa desse tipo. Ou se vocês quiserem encerrar também, não sei se vocês já estão cansados aí. Tô vendo aqui. Como começar
começar na área de energia solar? Pergunta do Natan Martins, como começar na área de energia solar? Essa pergunta, se o nosso amigo grande engenheiro Vinícius Coelho tivesse presente aí na live, eu ia botar ele para responder, porque ele é um cara que formou recentemente, né, comigo, da mesma turma, e resolveu encarar o desafio de abrir a própria empresa de energia solar. Então, para ele, até no início, ele chegou, a gente conversando, ele aí, John, eu tô querendo fazer isso, o que tu acha? Aí o cara, é um desafio. Então, se tu tem todo o suporte aí e tal, para cima, né? Vai para cima dos clientes, para captar cliente e tal. Então, ele abriu a empresa dele, tá aí, já conseguiu executar, se eu não me engano, 3 obras, e é recém-formado na UFMT, e está correndo atrás. O mercado, por mais que a gente vê muitas empresas, tem espaço para muita gente, porque tem muita gente que está no mercado, mas não tem aquele atendimento ao cliente que você deveria ter, né? Então, eu confio extremamente no atendimento do Vinícius, é um grande profissional, grande amigo, então, se alguém estiver precisando aí de energia solar, pode contar aí com ele, engenheiro Vinícius Coelho, né? Também está mexendo muito com energia solar, ou então me procurar, né? Eu também faço aí preço camarada para vocês. Eita. Mas eu sugiro que vocês façam aí, acompanhem as páginas aí que os meninos tanto postam aí, a PET Elétrica, a Aurora Solar aí, conteúdo de energia solar, porque são informações que vocês vão utilizar muito, né? É um mercado que está crescendo, você não pode ficar para trás. Quando você sair para o mercado, você já tem que estar por dentro de tudo, saber quais são os tipos de inversor, string box, saber diferenciar a entrada em PPT, analisar os datasheets, essas coisas gerais, né? Então é bom você já ter essas informações tudo quando você entrar no mercado. Aceito estágio, eu vou falar com o Vinícius Coelho. O que mais devo fazer? Vinícius, talvez você faça uma live em uma página do Insta, já ouvi dizer. Fiquem atentos. Nossa. E aí, galera? Rapaz, o Richard tá bem participativo hoje. Né? Richard sempre fica aí comentando nas lives. Bom, Ele tá comentando mais ainda. Sobre a live, né? Em si eu não consegui acompanhar as outras. Acho que quando eu vi, os meninos já tinham postado, mas percebi que foi conteúdo bem interessante, né? Parabenizar também a equipe que está organizando. Os projetos, pelo que eu vi ali da Isabela, ficou bem detalhado tudo. Então, você chegar na disciplina de eletrotécnica e já saber fazer um projeto desse, já saber jogar na tabela, calcular, te dar um passo lá na frente, porque quando eu cheguei nessa matéria, tinha várias outras, eu estava sobrecarregado, toda semana eu tinha que entregar uma parte do projeto e você tem que começar do zero. Quando você já participa de um curso, você já recebe essa orientação, já sabe fazer, quando chega lá na frente dos outros, você vai poder focar em outras matérias que você tem mais dificuldade. Aí, ó, acho que também a gente pode convidar uma vez aí, ó, Wagner Campos, de comentar um pouco sobre a experiência dele aí no mercado de trabalho. Ele é um cara que tem mais experiência do que eu em estágio, ele já passou por várias empresas, então pode contribuir muito também. Se ele quiser abrir uma fala aí, pode falar, Wagner. Pode falar aí. Tá com vergonha? Mas às vezes a pessoa fala que é só estágio, mas realmente cada empresa que você passa, você tem uma visão diferente, você sabe o que um estava fazendo de errado, o que você pode fazer de correto, o que você faz para melhorar, a experiência que você adquire é de outro nível, né? É igual recentemente eu estava vendo umas postagens no Instagram de uma amiga da UFMT, ela estava fazendo, no estágio dela, estava postando foto da construção de uma rede de transmissão de energia elétrica. Então, você no estágio desse, acompanhando a construção de uma rede de distribuição da Energisa, de transmissão, né?
É uma experiência que nem todo estágio tem. Richard, é. E aí, John, tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite a todos. Então, pessoal, falando um pouquinho aí, igual esses diagramas, esse material que o John mostrou aí, até estava conversando aqui pelo WhatsApp com o Richard, é de suma importância vocês terem. Eu até estava falando com o Richard aqui pro John, se der pro John disponibilizar pelo menos esse diagrama para o pessoal, porque vai ajudar tanto quando começar o estágio e até quando na vida profissional, né? Porque é igual, se você pegar o exemplo aí do Vinícius aí, quando você sai da faculdade, né, você sai literalmente está no escuro, você não sabe o que fazer, né? Ainda mais agora com esse negócio da pandemia, piora mais ainda a situação. Isso. E se vocês quiserem, como eu deixei meu número lá no final, não sei se todo mundo pegou, mas pode mandar no WhatsApp, mandar um e-mail e tal. Eu estou precisando de fazer um projeto residencial. O que você tem de diagrama? Um projeto fotovoltaico. O que você tem de diagrama? Eu não ligo. Para mim, eu não levo essa questão. Não, eu levo que eu sei que eu vou ter um parceiro a mais, né? Um amigo a mais no mercado que vai compartilhar conhecimento. Igual um exemplo aí que eu já falei do Vinícius, como ele não fez estágio na área de solar, ele fez na área de telecom. Quando ele chegou no escuro, muita coisa eu contribuí para tirar ele um pouco do escuro. Eu mandei projeto, dei algumas dicas, falei o que acontecia comigo e a Energisa. A gente conversou muito, né? Para que essas coisas não acontecessem com ele. Essas dificuldades também, ó. Vinícius Coelho está participando. Vinícius. Então, ainda bem que eu estava elogiando, né? Pois é. Então, quando você sai da graduação e às vezes você não vivenciou tanto essa parte no estágio, tem dificuldade, né? Então, eu procurei passar um pouco também do que eu sabia para ele, para o Vinícius, para ele para não chegar tão no escuro, igual o Wagner falou. Que se você sai da graduação e entra numa determinada área que você não vivenciou tanto, vai ter dificuldade. E se você tem amigos, tanto engenheiros quanto que vão formar ainda, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na hora de terminar um projeto de subestação aérea seja de 112, de 225 kVA. Eu demorava bastante, porque eu tinha que ir no campo junto com o pessoal e fazer a anotação do número do poste, número do posto de transformação, para me levar para o escritório e fazer. Hoje em dia, não. Como uma amiga minha que está fazendo mestrado agora, né, que é a Ellen, ela fez estágio na empresa que trabalhava com essas questões de linha de distribuição e tal. Então, ela tinha uma certa semelhança. Ela me ajudou muito e deu muitas dicas, materiais que facilitou. Hoje em dia eu faço um projeto de subestação em questão de se eu tiver todos os dados, 2 dias, entendeu? Mas antes eu demorava demais, mas como ela vivenciou isso e ela conseguiu passar para mim, eu aprendi muito. Então cada um consegue passar um pouco do que... Acho que seria bom até na universidade, ou a gente fazer alguma coisa, até o PET Elétrica, tentar fazer alguma coisa de trazer o pessoal que está em estágios distintos a contribuir com algum conhecimento, né? Por exemplo, aí o Vinícius que acabou de entrar, ele estagiou com telecom, então ele sabe muito, eu acho que é um dos caras que eu conheço que sabe muito de telecom, né? Depois vem o segundo aí, que é o Vinícius Marcos, também sabe muito de telecom, mas a gente trazendo essa galera que está em vários estágios distintos para contribuir, vale muito a pena, né? Porque são experiências diferentes e que podem contribuir para vocês que ainda vão entrar no mercado. Oi? Vinícius, cadê o Vinícius Coelho? Eu vi que ele entrou aí. Fala um oi aí, Vinícius. Pode falar aí, pô, fala um pouco aí da tua experiência aí quando foi para entrar no mercado de trabalho aí. Vou ler uma pergunta aqui, Vinícius, que eu achei para falar melhor sobre essa pergunta aqui. Só você mesmo, que foi o Natan que fez.
Vou ver se eu consigo recuperar aqui, porque o Richard fala demais. Ele perguntou assim, como começar na área de energia solar? Acho que seria interessante tu falar um pouco aí sobre a tua experiência, né, que está iniciando aí na área de energia solar. Pode falar mesmo aí pelo áudio, igual o Wagner estava falando. Aí passar um pouco aí do que tu viveu nesses últimos meses depois de formado. Oi, tá escutando? Sim. É que eu tô no celular aqui. Como que era a pergunta aí? Repete, por favor. Como iniciar no ramo de energia solar? Ah, beleza. Não, então, Como entrar no mercado de energia solar? assim, hoje em dia, o mercado de energia solar, você tem como adentrar, né? Primeiramente, trabalhando numa empresa, né? Igual você está fazendo. E aí as outras vertentes seria você fazendo a instalação ou você sendo o engenheiro, né? Parte de projeto. Aí, tipo, minha experiência é que a partir do momento que eu saí do estágio, né? A gente formou em meio à pandemia. Então, aí eu não tive a oportunidade de ser efetivado, né? Então, aí eu quis trabalhar por conta, né? E acabei escolhendo esse ramo da energia solar porque eu acho que a barreira de entrada era bem baixa, né? Então, assim, eu aconselho aí o pessoal que está querendo entrar na área, por exemplo, se for trabalhar como autônomo, saber bastante aí sobre como abrir uma empresa, saber quais são os parceiros que você tem que ter no mercado, os distribuidores que hoje está também no mercado, né, de solar. E aí você ter uma noção ali básica para você poder começar a atuar de fato, né? Eu acho que é isso. Isso. Essa questão de abrir empresa, realmente que o Vinícius falou, quem tem interesse é muito bom ir estudando. Tem muita coisa que eu tenho dúvida, eu chego, Vinícius, como é que funciona a questão de imposto, nota fiscal, essas coisas e tal. Então, é um cara que já correu muito atrás e teve que ler muita coisa, hein, Vinícius? Sim, verdade. Porque, cara, essas coisas assim a gente não aprende na faculdade, né? Então, a gente tem que Mas o correr por Dorival ensina a fora. abrir uma empresa. Oi? Nada não, fugiu a piada, deixa quieto. Entendi. Continua, John, fala. Eita, brincadeira. Pô. Mas eu acho aí que a galera quiser mais tirar alguma dúvida aí, também eu participei, né, acho que da primeira live aí do pessoal, do PET, e eu tô à disposição aí, quem quiser tirar dúvidas, saber mais, né, até o nosso amigo Renan, ele veio conversar conosco, tipo, a gente ficou conversando bastante tempo, e quem quiser aí tirar mais dúvidas e tal, pode estar falando comigo, com o John aí, que a gente vai ter o prazer de auxiliar todo mundo. Eu não ligo o pessoal em responder, em mandar arquivo, em tentar mandar um exemplo de algum projeto que eu já fiz. Sabe aí que ontem mesmo veio um rapaz perguntando no Instagram sobre algumas dicas de estudar projeto, essas coisas, entendeu? Eu falei, vamos começar, é bom começar lendo as normas. Porque, por mais que a pessoa lê norma é chato, realmente é chato. Mas é onde, se você não aprova um projeto, a dor de cabeça é grande. Então, é bom começar a ler a norma da concessionária. Lá tem muitos diagramas, muitos exemplos. Até me surpreendi no início, né? Porque as normas da Energisa e da que era a antiga CEMAT, se você pegar normas antigas, sempre foram detalhadas. Quando você vai fazer um projeto de subestação aérea, o que eu faço? Além de eu olhar a norma da Energisa, eu olho as normas da CEMAT, porque as da CEMAT também detalhava muito o tipo de material. Falava, o parafuso que você deve usar é esse, estrutura é essa, tamanho, tudo era bem detalhado. Então, são as normas que vão te ajudar muito nos projetos. Não deixem de ler, é bom você saber, no caso aqui no meu computador, eu deixo na primeira aba de favoritos as normas da Energisa. Todo dia eu abro essas normas, eu faço alguma coisa, então é sempre bom ficar atento. Ô, John, e também as normas
da Copel são bem detalhadas também, dá para sempre acompanhar elas, principalmente no caso de desenho, assim, até voltado para a área industrial. Tipo, já é um ponto importante que eu não sabia, que eu já vou salvar aqui para me pesquisar depois. Valeu. e também sempre ficar atento, né, porque essas normas sempre estão sofrendo alterações, e eles não avisam. Você só fica sabendo quando seu projeto está sendo reprovado. Isso, eles nunca avisam. Então, vai sempre bom dar uma olhada antes, até quando essas normas são vigentes, né? Para você ficar atento quando vai haver a próxima mudança. Né? Eu estava olhando recentemente, eu estava querendo aprimorar um pouco os projetos, tentar passar um pouco da parte, aprender um pouco a parte 3D, né? Eu procurei algumas normas, eu não lembro a concessionária, mas eu fiquei impressionado que essa concessionária, ela te dava as normas lá, aparecia os diagramas em 3D. Creio eu, se eu convertesse esses diagramas no CAD, saíam em 3D, entendeu? Então eu achei interessante, só que eu tentei baixar e tudo não consegui, porque era antiga as normas e não estava mais disponível no site. As do site não eram mais 3D, mas as antigas eram, entendeu? Aí quem tiver também blocos aí de rede de distribuição em 3D, quiser compartilhar, estou à disposição. Uma dica para o pessoal, se entrarem no site da Mesh Engenharia, eles estão disponibilizando blocos 3D de subestação, tá? E direto eles têm vários conteúdos sobre subestação. É bem Como é o interessante. nome? Como é o nome? Mesh Engenharia. MESH. Beleza. Lá tem também igual, planilha para quem quer mexer com relé de subestação. Alô? Foi? Ah, tá. Porque todo mundo calou do nada. Que foi? Nada não, pô. E aí, galera, alguém quer continuar aí o bate-papo? Quero dizer que muito boa aí ó, a dica de vocês, hein? Só isso mesmo. Ou Grandes guerreiros eletricistas. O negócio é igual o John tinha falado. Você sempre não perder a amizade na área da elétrica. Porque, igual, a área da elétrica é tipo uma gangue. Igual, se você fica queimado com um, você vai ficar queimado com geral. Aí sempre tomar cuidado, né? Sempre manter amizade com todos. Isso mesmo, isso mesmo. Não é você pensar que você vai ter um concorrente, é você pensar que você vai ter um amigo a mais para compartilhar conhecimento e experiências, né? Até acho que aqui em Cuiabá tem muita gente que tem grupos aí de engenheiros, já mais antigo, né? Que eu vejo eles compartilhando conhecimento entre eles direto. Pelo menos lá no serviço tem um grupo lá que o pessoal manda, aconteceu isso, na Energisa está atrasando o projeto, vocês sabem por quê? E fica essa troca de conhecimento. Então, acho que a gente, pelo menos aqui, tem uma galera boa que vai estar formada recentemente, vai formar logo, logo, né? Então, pensar em criar um grupo, tá? Uma comunidade de engenheiros formados na UFMT para futuramente trocar experiências, né? Fica aí uma dica aí. Acho que o pessoal aí do projeto Aurora Solar pode dar uma iniciativa, né? Criar um grupo desse tipo. Aurora. Aí, ó, acabei de mandar aí, ó, o link da página da Energisa, onde tem as normas, e também a da Mesh Engenharia. Oh, muito obrigado, Wagner. Vou disponibilizar aí meu WhatsApp aí para quem que também quiser alguma informação, tiver estagiando ou quiser alguma coisa para começar a estudar, eu também posso estar enviando, né, para você.
Como que faz para ser contratado por você, John? Oi? Assim que eu abrir uma... Eu tô querendo abrir, eu vou abrir uma empresa no Maranhão. Tu tem coragem de trabalhar lá? Dependendo do suporte, por que não? Depende do salário, né? Com certeza. O salário é um dos melhores. Não, mas o salário não precisa nem pesar tanto, porque o custo de vida no Maranhão é baixo, não é tão alto, não. Rapaz, deixa eu falar, mas aí o network do vagão tá aqui em Cuiabá, cara. Você não tá entendendo. Pois é, cara. Esse cara aí conhece gente grande aí da elétrica. Esse é. Eu tô olhando aqui a foto de perfil dele, rapaz. Engenheiro puro. Só levando 20 anos para formar. Acho que então eu vou encerrar. Ninguém mais enviou outra dúvida? Então eu vou encerrar. Aí, pessoal, você tá muito montão, cara. De encerrar, nós aqui conversando de boa, você quer encerrar? Vinilove. Vinilove, o Richard quer debater mais, cara. O que foi, cara? E depois também, se alguém quiser, pode mandar no meu WhatsApp aí um feedback, né, da live e tal, para ver, porque a primeira live a gente tem que melhorar nas outras, né? A gente não é acostumado a falar assim, tal, mas eu recebo os feedback como pode ser qualquer coisa, mas eu vou receber como uma coisa para me crescer lá na frente. Então, menos do Richard e Daniel, porque aí já é pessoal. Aí o Vinícius disse que João nem gosta de falar. Bom, mas a live foi muito boa, mano. Valeu, Herbert. Só falar uma coisa pro pessoal, que igual nesse link da Energisa que eu mandei, lá no final, lá você consegue um modelo já em DWG de como tem que ser uma planta de projeto para energia solar, tá? Até uma coisa para facilitar a vida de vocês, quando vocês se deparar com algumas estruturas lá nas normas da Energisa, acho que quem tem o CAD, acho que de 2017 para cá, se não me engano, consegue converter as estruturas que estão lá para o CAD, né? Pegar de PDF e converter para o AutoCAD. Então, facilita muito a vida, porque você não vai ter que desenhar do zero. Você só vai ter que adequar de acordo com o seu projeto, né? Eu só não sei dizer se é do 2017 para cá, se o Wagner conseguir falar se realmente é isso. É isso mesmo, é a partir do AutoCAD 2018, na verdade. Tá. Daniel, conta a sua história quando você veio para cá. Não, isso aí não, porque vai demorar uma eternidade aí. Posso fazer as pessoas chorar aí e tal, mas não vou contar a minha história, não. E aí, galera, quem gostou desse modelo de live aí com a galera, pegando uma dica aí, fique esperto aí nos próximos episódios aí, próximas postagens. Talvez a equipe da Aurora esteja preparando algo, hein? Não queria dizer não, só para deixar aí no ar. Uau! Tá bom, Richard. A gente já falou da Aurora aqui, cara. Ô, cara, deixa eu fazer minha propaganda quieta. Cara chato. Não pode falar da Aurora aqui, cara. Tá bom, não vou mais falar da Aurora aqui, não. Não, pô, tô Não brincando. pode falar que a Aurora vai trazer mais discussões como essa, entendeu? Como o que fazer depois que sair da faculdade, entendeu? Valeu, Natan Martins, ótima live. O nome aqui da galera, Luca Oliveira, valeu também, agradeço aí. Então, no mais é isso, né? Encerramos a nossa última live. Beleza, Vinilove, vamos encerrar então. Queria agradecer novamente o convite aí do PET Elétrico FMT. Fico grato, né? Foi uma experiência muito boa fazer essa live, trocar essas ideias. No final ter uma discussão boa, né? Tirar a dúvida do pessoal. Então, sempre
gratificante vivenciar esses momentos, né? Principalmente a convite do PET Elétrica. Eu não nego um convite do PET Elétrica jamais. Então, continue aí com esses trabalhos, né? Parabenizar aí essa galera, essa nova geração que estão desenvolvendo um trabalho excelente, inovador, né? Que a gente tá vendo coisas diferentes acontecendo. Então, parabéns para vocês. Sei que ainda vão trazer muitas ideias. Vai ter muita coisa boa aí na universidade. Então, parabéns aí mais uma vez para vocês. Ô, mano, obrigado, cara. A gente agradece por você ter participado aqui, contribuído com o nosso curso para que a gente conseguisse propagar ainda mais conhecimento, que você deu o seu tempo para transmitir um pouco de conhecimento para a gente, para engrandecer o nosso curso. Então, a gente agradece. Você sendo um cara super gente boa, cara. Valeu, sempre cara. disposto a... Então, a gente... Vamos subir lá no Twitter. Vamos subir lá no Twitter, hashtag PET Elétrica. Mas eu não tenho um Twitter não, só para vocês subir mesmo. Eu também não tenho Twitter, não. Também um abraço aí ao professor Fabrício, né, também, tutor do PET Elétrica, aí que está também auxiliando vocês, né, nesse momento também. E vou só parabenizar aí a todos. Valeu. Bom, cara, a gente agradece. Então, pessoal, a gente chegou no final do nosso curso, né? Essa aqui é a última live. Então, queria só avisar vocês que obrigado a todos que participaram do curso até aqui. No mais, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos aqui presentes. Obrigado pela participação aí do engenheiro Vinícius Coelho, e também o Wagner, que enviou algumas coisas importantes pra gente. No mais é isso, pessoal. O Richard, o cara quer que a gente fale dele toda hora. Pessoal, boa noite a todos e terminamos aqui. Abraço. Abraço.